Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse que é o nosso quinto dia da do nosso seminário As Mulheres do Evangelho, do ano 2022, em que a gente faz a terceira edição desse evento. E hoje, domingo, nós vamos receber a nossa querida amiga Simone Macambira, que vai nos falar sobre Evódia e Sintique, as mulheres macedônias. Então vamos direcionar a nossa atenção e o nosso carinho para essa fonte de pesquisa que Simone vai compartilhar conosco e de imenso amor, a fim de que nós possamos aprender um pouco mais sobre essas mulheres do Evangelho. Que o Mestre Jesus, em sua infinita misericórdia, abençoe este trabalho, nos envolvendo em seu inefável amor. Agradeço imensamente a oportunidade de participar desse projeto maravilhoso, As Mulheres do Evangelho, a convite da nossa companheira de jornada, Patrícia Lins. Hoje nós iremos abordar sobre duas mulheres, Evódia e Sintique, que são mencionadas por Paulo na carta aos Filipenses. Antes de nós entrarmos no tema propriamente dito, vamos recordar um pouco a história da comunidade cristã primitiva. Vamos fazer uma viagem no tempo. Então, no Novo Testamento, onde encontra-se descrita a vida e os ensinamentos de Jesus, a partir daqueles que direto ou indiretamente tiveram contato com o Mestre de Nazaré, nós também encontramos relato do papel das mulheres. No Novo Testamento, em geral, mulheres ricas, nobres ou com alguma relevância na sociedade, na comunidade da época, como sendo as principais benfeitoras das comunidades cristãs da época. Então, nesse relato, este matronato, ele não se limita apenas a contribuir com os bens, mas também a hospitalidade, a influência social que essas mulheres exerciam, o papel delas como anfitriã, ou mesmo como um papel de presidência nas reuniões. E Paulo também descreve isso, né, em Atos dos Apóstolos e na carta aos Filipenses, e ele descreve e ele afirma, na verdade, essa relação, né, das mulheres com a comunidade cristã, a dedicação destas mulheres aos serviços prestados aos irmãos, principalmente aqueles companheiros que estavam em condições ou em situação de vulnerabilidade, à margem da sociedade. Essas mulheres, como eu falei, citadas no Novo Testamento, em geral como mulheres ricas, nobres ou com alguma relevância social de maior destaque, essa posição era compatível com o nível cultural mais elevado dessas mulheres. E isso facilitou que elas exercessem uma função de ensinamento nestas comunidades. Elas conseguiram, durante esse período de expansão do cristianismo, transformar aquela sala das mulheres, aquela sala de orações, em um lugar de ensinamento, de instrução para as comunidades. A hospitalidade dessas mulheres também falava a favor das ações delas junto à comunidade. Mas, por outro lado, isso também alimentou a hostilidade que essas mulheres sofriam, tanto na vida privada quanto nas esferas públicas. Muito bem.
ainda nesse contexto do Novo Testamento, nós podemos viajar, nos remeter até o livro dos Apóstolos, onde os acontecimentos relacionados aos seguidores de Jesus, especialmente após a sua crucificação, eram relatados. Só a título de curiosidade, a autoria do livro do Ato dos Apóstolos é atribuída a Lucas, que é o autor do terceiro evangelho. Tá? E no livro dos Atos dos Apóstolos, grande parte é dedicada a Paulo de Tarso, desde antes da sua conversão até a sua prisão em Roma. Tá? E a grande beleza do livro dos Atos dos Apóstolos está também no fato de que ele não se restringe a ser um relato histórico, mas a gente encontra, ao se debruçar sobre o livro dos Apóstolos, um conjunto que descreve as vivências e as experiências de indivíduos que optaram e passaram a seguir a mensagem da Boa Nova. Então, eu me remeto ao livro dos Atos dos Apóstolos porque ali você nota de uma forma bem marcante a presença das figuras femininas que receberam considerações que começaram a destacar o valor dessas mulheres nas sociedades mediterrâneas no primeiro século depois de Cristo, mudando o cenário, o papel da mulher na sociedade. Tá? Então, e o que é mais importante, né, destacou a importância dessas mulheres na origem do cristianismo. Tá? A sua missão evangelizadora. Muito bem. Além do livro dos Apóstolos, nas cartas de Paulo, ele também descreve as ações, a forma como essas mulheres participaram da difusão do Evangelho e da orientação da comunidade. Quem eram essas mulheres? O Novo Testamento refere-se a mulheres ricas, nobres, com papel importante na sociedade. Parte dessas mulheres eram solteiras, eram viúvas, e elas eram admitidas na comunidade na qualidade de diaconisas. Tá? O que significa isso? Eram mulheres que a igreja permitia funções eclesiásticas análogas às dos diáconos, né, homens. Algumas eram casadas com eles, esposas deles. E exemplo dessas funções eram o batismo das mulheres, ou até outras ações que a moral e o pudor da época não permitiam a presença do homem. E essa questão do acolhimento, né, da hospitabilidade, da instrução aos membros da sociedade, da comunidade, então tudo isso era atribuído às mulheres. Mas voltando aos Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, aonde que essas duas mulheres, especificamente as que a gente vai falar hoje, né, a Evódia e a Sintique, aonde que elas entraram, né, como que elas estão contextualizadas? Na verdade, somente nessa passagem de Filipenses, capítulo 4, versículo 2, é que há menção a elas. Aí a gente se pergunta, né, como é que a gente desenvolve um trabalho onde, ao longo do Novo Testamento, somente em Filipenses, capítulo 4, versículo 2, que elas são mencionadas. Porque elas trazem lições muito importantes para todos nós. Lições, inclusive, que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7 e no capítulo 10. A gente vai falar mais à frente. Então, o que Paulo escreve chama atenção,
né? Ele roga, ele faz uma exortação nessa carta, né? Que cabe destacar que foi uma carta muito amorosa aos filipenses. Ele diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então, vamos trabalhar essa rogativa, essa exortação, ou seja, esse encorajamento que Paulo faz, esse incentivo que Paulo dá para que se siga os ensinamentos de Jesus e a gente se aproxime de Deus. Então, essas duas mulheres são dois grandes exemplos para nós. Então, vamos comentar algo sobre essa rogativa de Paulo e contextualizar isso. Então, carta aos Filipenses, vamos recordar, né? Então, Filipos é o primeiro lugar na Europa onde Paulo pregou o Evangelho. Formalmente, tá? E estabeleceu ali um ramo da igreja. Muito bem. Aonde ficava essa cidade de Filipos? Ela tinha uma localização estratégica, tá? Ela era um importante centro mercantil, porque ela se localizava no centro do cruzamento das rotas comerciais entre a Europa e a Ásia. Ela ficava no norte da Grécia, foi fundada por Filipe II e, junto com outras cidades, ela ocupava um papel de destaque, tá certo? Então, no ano 52, por volta do ano 52 depois de Cristo, Paulo, acompanhado de Lucas, Silas e Timóteo, ele empreendeu a sua segunda viagem missionária. E eles navegaram até uma região de Troade, e numa noite, o apóstolo Paulo ele teve uma visão, onde ele via um homem macedônico em pé, pedindo que ele fosse até a região da Macedônia. Muito bem. Toda vez que Paulo e seus companheiros chegavam a uma cidade estrangeira, Paulo ele buscava anunciar o evangelho sempre da mesma forma. Então ele buscava se dirigir a uma sinagoga, na esperança de encontrar judeus que estivessem querendo acolher a sua palavra, né, dispostos a ouvir. Mas ele não sentiu isso na sinagoga de Filipos, e então ele viu que não havia ali uma população, pessoas muito inclinadas a escutá-lo. Então ele começou a se concentrar com seus amigos num lugar público para falar sobre assuntos religiosos, falar sobre o cristianismo. Muito bem. Então, quando eles chegaram a Filipos, eles passaram 3 noites em uma hospedaria, em um albergue, em condições muito precárias. E aí, depois dessas 3 noites, basicamente ao relento, eles se dirigiram a uma casa de oração que ficava às margens do rio Gangas, desculpa. E lá eles encontraram, somente para sua surpresa, somente mulheres e crianças. E eles chegaram lá no momento em que estava tendo uma reunião espiritual muito acolhedora, muito consoladora. E eles conheceram Lídia, que era uma viúva, considerada uma mulher digna e honrosa. Ela era natural de Tiatira, como muitas mulheres da região, muitas pessoas eram de outros locais. Ela era comerciante, ela negociava púrpura, e ela se converteu ao Cristo. E ela ofereceu, né,
ela ofereceu a esses missionários a sua casa para fundarem a nova igreja, tá? Ou seja, ela levou o grupo de cristãos de Filipos à sua casa a fim de congregar o evangelho lá. Então, foi na casa de Lídia que a igreja começou a florescer em Filipos. E quando ela faz essa oferta, né, a Paulo de Tarso e o seu grupo de missionários, Paulo se emociona, porque ele recorda a relevância das mulheres, a atuação das mulheres, por exemplo, no Calvário de Cristo, na ressurreição de Cristo, e agora nessa forma tão suave, doce e simples de consagração dos ensinamentos de Jesus, que foi o que ele presenciou quando chegou nessa casa de oração. Então ele aceita o convite dessa viúva, né, uma mulher que aprendeu a arte de fazer tintura, de tingir a lã, de tecer, de vender roupas, que era um trabalho árduo e cansativo e que não era considerado dos mais nobres pela elite, né? Mas era um trabalho que era feito em grupo, geralmente por mulheres. Então as mulheres se uniam nesse trabalho, tá? E Lídia era a líder desse trabalho, né? Muito bem. E o importante é que durante a realização desse trabalho, essas mulheres celebravam a fé, a dedicação, o amor, a caridade. Então, elas eram mulheres que tinham se convertido e que, com muita fé e dedicação, vivenciavam esse amor e essa fé em Deus através de trabalhos. E Paulo e aí Lucas e Timóteo seguiram a viagem e Paulo e Silas ficaram lá. E aí participavam dessa celebração, participavam dos ensinamentos sobre Jesus e eles conviviam com a transformação, eles eram testemunhas da transformação dessas mulheres em função do batismo. Tá? Então, a forma como Lídia encontrou de retribuir, de demonstrar a sua gratidão, tá? E a sua fidelidade a Jesus foi oferecer hospedagem a esses missionários. Tá? Não só a eles, como a outros missionários que pudessem se encontrar em perigo, uma vez que essa região era uma região realmente que oferecia grandes riscos, inclusive risco de morte, a esses missionários. Tá? Então, essas mulheres, todas elas testemunhavam a fé. Tá? E testemunhavam a fé onde elas estavam. Né, no cotidiano do seu trabalho, na sua dedicação ao próximo, na sua perseverança. E aí foi esse grupo que conseguiu estabelecer, fincar os alicerces para a igreja, que foi construída e se tornou tão importante naquela cidade. Tá? Então, essas mulheres, elas atuavam como discípulas, como missionárias, como anunciadoras da boa nova libertadora de Jesus. Muito bem. Vamos voltar então, retornar à carta de Paulo aos Filipenses. Muito bem. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta muito cordial, repleta de gratidão e amorosidade. Como de costume, Paulo começa a carta aos Filipenses da mesma forma que ele começava as outras cartas, sempre com uma saudação, com uma ação de graça, e a partir daí ele desenvolve os principais temas da carta. Então, nessa carta aos Filipenses, logo no capítulo 1, né, a gente divide, né, em capítulos para se tornar mais didático, Paulo agradece a Deus pela conexão entre ele
e os filipenses, e a conexão dos filipenses ao Evangelho de Jesus. E ele, além de agradecer, ele roga a Deus, ele ora a Deus para que o amor entre esses homens se fortaleça cada vez mais e se torne cada vez mais abundante. E Paulo, nessa carta aos Filipenses, ele diz: é justo que eu tenha tais sentimentos por todos vós, pois tenho vós no coração, a todos vós que nas minhas prisões e na defesa e consolidação do Evangelho participais na graça que me foi dada. Então, ele faz um agradecimento à fidelidade, à lealdade dos filipenses, reconhecendo os sofrimentos, as renúncias, as dores e os perigos que os cristãos daquela região da Macedônia estavam sujeitos. Então, de uma forma muito rápida, a gente pensa na carta dos Filipenses em 4 pontos diferentes. O primeiro, Filipenses 1, que foi o que a gente acabou de falar, que é a gratidão de Paulo, ele expressa a sua gratidão aos filipenses e ele roga a Deus pelos filipenses. No 2, ele incentiva os membros da igreja cristã a serem unidos e destaca o exemplo, o legado que Jesus Cristo nos deixou. Depois, no Filipenses 3, ele adverte os filipenses sobre os perigos, ele usa o exemplo dele, o seu passado como fariseu, e como que ele desistiu tudo para seguir Jesus, tá? E ele incentiva a todos a continuarem firmes rumo à salvação. E em 4, quando ele incentiva a todos a terem alegria em servir ao Senhor, onde ele convida a todos, ele faz um alerta a todos a substituir a ansiedade por oração, ação de graças e ações no bem. Mostrando que isso é o caminho para encontrar a paz de Deus. Muito bem, e é nesse Filipenses 4 que a gente tem a menção a Evódia e Sintique. Outra coisa importante da carta aos Filipenses é que, ao contrário do que pode ser constatado nas cartas dos Colossenses e as cartas aos Efésios, onde havia muitos alertas e muitas censuras aos Colossenses e aos Efésios, a única censura que Paulo faz aos Filipenses é na forma de exortação, como eu falei anteriormente, ou seja, de incentivar, de encorajar a essa união com Deus. Lembrando a eles a importância de estar em consonância com Cristo. E que para isso eles não poderiam agir por vanglória, mas sim com humildade, a exemplo do que Jesus fez. Muito bem. E quem eram essas duas mulheres, Evódia e Sintique, que Paulo menciona na carta que a gente leu anteriormente? Elas eram mulheres cristãs que participavam da igreja de Filipos. Pelo que se tem relatado na carta aos Filipenses, é impossível a gente saber o porquê dessa desavença entre Evódia e Sintique, que fez com que Paulo as encorajasse, as incentivasse, ou seja, através da sua rogativa, da sua exortação a Evódia e a Sintique, ele relembra a importância da união entre os cristãos.
O que se percebe é que essas mulheres tiveram um papel muito singular e significativo dentro da comunidade cristã da época. Portanto, essa desavença entre elas poderia comprometer de forma decisiva a construção da igreja. Então, ele relembra, pedindo ajuda a seus outros cooperadores, a Clemente, que essas mulheres lutaram pelo evangelho junto com eles. Então, elas tinham um papel muito importante na evangelização e elas deveriam continuar remando na mesma direção, de forma a contribuir para a unidade dos corações na comunidade da igreja cristã, no caso da igreja de Filipos. E que isso só era possível através da união, da humildade, ou seja, de ter um comportamento semelhante ao de Cristo. E elas eram tão importantes que Paulo se refere a elas como cooperadoras, a exemplo de Clemente e de Epafrodito. Então, ele deixa isso bem claro na carta aos Filipenses. Então, ele lembra a todos da importância delas em ter trabalhado lado a lado com Paulo na missão. Ou seja, no crescimento da comunidade cristã, na instituição da comunidade cristã. Então, Paulo nos revela que elas eram cristãs de verdade e extremamente ativas na obra do Senhor. E Paulo destaca que elas trabalharam juntos e arduamente com ele, sem medir esforços, mas que por algum motivo elas tinham se desentendido. E é esse desentendimento delas que preocupa Paulo, mas que Paulo usa isso como um exemplo e um alerta para todo cristão. E a gente percebe que mesmo pessoas que são comprometidas, pessoas que são dedicadas, pessoas que são piedosas, comprometidas com a obra de Deus, elas podem tropeçar, elas podem cometer deslizes. E ele tenta mostrar o quanto que isso pode perturbar a comunidade cristã. E como que é importante a gente estar em comunhão com Deus, como Jesus estava, como Jesus nos exemplificou, a ponto de dizer que eu e o Pai somos um. Então, Paulo quis mostrar a importância de que todos que estavam empenhados e dedicados na obra do Senhor, na construção dessa comunidade cristã, eles precisavam resgatar, restaurar as suas relações baseadas no amor, na indulgência, na benevolência, na tolerância, no perdão. Ou seja, para servir ao Senhor, para efetivamente contribuir para a construção da igreja cristã, se faz necessário a prática da caridade moral. E aí é nesse contexto que eu relembro o capítulo 10 e o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 10, a gente tem bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E no item 5, a espiritualidade nos lembra da importância da reconciliação com os adversários e que Jesus nos recomendou isso. Então, se nós nos lembrarmos de Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26, a recomendação é muito clara. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz,
o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Então, essa é a recomendação de Jesus. É a recomendação que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário. Não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, mas sim evitar que elas se perpetuem nas nossas existências futuras. Então, Evódia e Sintique estão como um alerta para nós. Elas precisavam se reconciliar. Não adianta a dedicação delas à obra do Senhor, à construção da comunidade da igreja cristã, se elas não fazem isso com amor entre elas. Se elas fomentam a discórdia entre elas duas. Então, não sairás de lá, ou seja, da prisão, enquanto não houveres pago até o último centavo. Ou seja, enquanto não tiver satisfeito completamente a vontade de Deus, a justiça de Deus, que é o perdão, que é a reconciliação com os adversários. Ainda nesse capítulo, mais à frente no item 9, fala sobre o argueiro e a trave no olho. E aí em Mateus capítulo 7, versículo 3 a 5, está: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixar-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então, essas duas mulheres, mencionadas em apenas um único trecho do Evangelho do Novo Testamento, na carta aos Filipenses, o quanto de lição que podemos tirar dessa carta. O quanto que essas duas mulheres, que foram cristãs tão atuantes, tão relevantes na obra do Senhor, elas estão sendo usadas como instrumentos para o nosso crescimento, para nos alertarmos do quanto que nós ainda podemos tropeçar no caminho. Ou seja, olha que coisa bonita, que lição bonita podemos tirar da atuação dessas duas mulheres. E não é nenhum desmerecimento. Olha o serviço que elas estão nos prestando. Então, parte das discórdias, das desavenças entre os homens é justamente isso. Nós temos a tendência de ver o mal no outro e não ver em nós mesmos. Nós não estamos vendo o mal que existe em nós e nós achamos que temos o direito de julgar o próximo. A gente primeiro tem que mergulhar em si e fazer uma introspecção para nos conhecermos melhor e, a partir daí, conseguir lidar melhor com o nosso irmão. E em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, ele fala do sacrifício mais agradável a Deus. Então, o ensinamento de Cristo vem nos elucidar sobre o sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Então, o apelo de Jesus é a reconciliação com o nosso irmão.
Então Jesus nos mostra que o sacrifício mais agradável a Deus é que o homem perdoe, é que o homem cure o seu ressentimento. Então ele precisa se apresentar a Deus com o coração purificado. Aí sim, ele tem uma oferenda digna e que satisfaz o Senhor. O coração puro, o coração que retirou a mágoa, o ressentimento. E aí ele oferece a Deus esse coração, essa alma purificada. Um outro alerta do capítulo 10 é sobre a indulgência, que o Evangelho se refere como sendo um sentimento extremamente doce, fraternal, um sentimento que é fruto do amor, um sentimento de indulgência, aquele sentimento que acolhe. A indulgência, ela atrai, ela acalma, ela ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. São palavras de José, o Espírito Protetor, Bordeaux, 1863, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Paulo, nessa pequena rogativa, nessa pequena exortação que ele faz a Evódia e a Sintique, para que elas sintam o mesmo Senhor, ou seja, para que elas se harmonizem, ele faz uma viagem, uma passagem no Evangelho, lembrando tudo que Jesus nos ensinou sobre perdão, reconciliação, indulgência, humildade. Então, Paulo faz sim essa exortação à humildade, nos lembrando que a arrogância e o orgulho sempre estão nos sondando, mas que Cristo exemplificou e nos ensinou como vencer a arrogância e o orgulho. E a prova disso é que essas duas mulheres cristãs que haviam se dedicado tanto ao trabalho missionário de Paulo, difundindo as boas novas de Jesus. Mesmo assim, elas conseguiram se perder e esqueceram a importância da amizade, da indulgência, da benevolência, da tolerância e deram lugar à discórdia. Então, a carta de Paulo aos Filipenses, cheia de amor, de gratidão e de alegria, a despeito dele ter escrito a carta na prisão, a intenção era ajudar essas duas mulheres cristãs que exerciam um papel tão importante, inclusive de liderança. Paulo tentou mostrar a elas a importância do amor, a importância da compaixão, da piedade, para exercer esse trabalho, na paz de Deus. Então ele estava incentivando essas mulheres a reverem a sua postura. Em outras ocasiões, Paulo também fez menção sobre a humildade. Então, na carta aos Efésios, na carta aos Coríntios, Paulo nos lembra isso. Que não foram cartas com tanta amorosidade quanto a carta aos Filipenses, porque tanto na carta aos Efésios quanto nos Coríntios ele precisou chamar a atenção para outras falhas, mas em Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 3, ele coloca de uma forma muito humilde que, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros, com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, tem o item a paciência, que é lindíssimo. Então, desde Efésios, na carta aos Efésios, que Paulo nos fala da importância da paciência. A paciência, ela é amiga da humildade, da afabilidade, da doçura, portanto, faz parte da caridade. Em Coríntios 1, capítulo 12, versículos 25 e 26, Paulo também lembra sobre a importância da união. Ele diz, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então, nesses dois exemplos que eu trouxe da carta aos Efésios e da carta aos Coríntios, Paulo fala da importância da humildade, do amor, da união. E quando nós nos remetemos ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, tem um item que é o orgulho e a humildade, Instruções dos Espíritos, onde a espiritualidade nos lembra que a humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Ou seja, desde a época da comunidade cristã primitiva que a gente esquece da humildade. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não! Pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhe que todos são irmãos e que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos, aquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando acima de todos os profetas. Só através da humildade, da indulgência, da benevolência, da paciência, que nós vamos encontrar a paz, que Paulo também nos lembra em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Quando ele diz que a paz de Deus excede todo o entendimento. Ou seja, é a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus e, portanto, em comunhão com Deus. E Paulo vai mais além, pois na carta aos Coríntios ele nos lembra a nossa essência divina. Quando que ele faz isso? Então, em Coríntios 2, capítulo 2, versículos 14 e 15, Paulo nos diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Então, quando ele fala de perfume, o que é o perfume? O perfume demonstra cuidado consigo mesmo. Cuidado para os que me cercam. Então, ele está nos comparando, fazendo uma analogia a um bom perfume. Nós somos o bom perfume de Cristo.
E Cristo disse que nós éramos capazes de fazer até muito mais que Ele. Sendo que a falta de humildade, a discórdia, a arrogância nos afasta disso. E essas duas mulheres cristãs tão importantes no trabalho junto a Paulo, elas são os exemplos que Paulo usa para nos relembrar e nos ensinar, nos falar novamente sobre as consequências da discórdia. Então, são duas mulheres que, além do seu trabalho e da sua missão cristã junto a Paulo, elas têm uma missão cristã muito bonita junto a nós, principalmente nesse momento atual da humanidade, onde a falta de humildade, a discórdia, a desavença, o orgulho, a disputa imperam entre nós. Então, recordar essas duas mulheres que tiveram tanta relevância na missão evangélica na igreja de Filipos é algo muito atual, muito relevante para o momento da sociedade. É uma oportunidade ímpar de resgatarmos os ensinamentos de Cristo através das lições do Evangelho, das lições que Paulo nos traz e o exemplo de duas mulheres tão atuantes que tropeçaram em sua caminhada, mas que foram alertadas por Paulo em relação ao seu erro. Então, o papel de Evódia, de Sintique, de Lídia, de todas as outras mulheres na evangelização, na construção da comunidade cristã, é muito importante, porque mesmo vivendo numa sociedade onde se havia uma intenção tão grande em silenciá-las, elas se fazem tão presentes. Elas nos mostram tanta qualidade no seu trabalho. Elas nos mostram tanta dedicação e amor à sua missão no Evangelho. Então foi com grande alegria que eu me debrucei sobre esse trabalho, agradecendo a oportunidade de ver toda a maravilha e toda a infinita misericórdia de Deus conosco, inclusive quando nós erramos, quando nós nos desviamos do caminho. Agradeço a todos pela atenção, agradeço a oportunidade de aprendizagem, agradeço a oportunidade de participar desse projeto e de me sentir tocada pelo meu papel na evangelização, na construção dessa comunidade cristã. Obrigada a todos. Então, meus amigos, que maravilha essas reflexões que Simone nos proporcionou nesta noite. Que Deus sempre a abençoe e ilumine para os seus trabalhos e agradecemos demais essa importante contribuição dela e que enchem o nosso coração de esperança, de carinho e, sobretudo, de amor. E para que a gente possa finalizar essa noite, já convidando a todos vocês amanhã, segunda-feira, para que nós possamos acompanhar a palestra da nossa querida amiga Michele Rego sobre o pedido de Maria nas bodas de Caná. Nós vamos fazer a leitura de um pequeno trecho da obra Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Nunca retribuas maldade com vingança ou de esforço. O homem mau se encontra doente e ainda não sabe. Dá-lhe o remédio que minorará o seu aturdimento, não usando para com ele dos recursos infelizes de que ele se utiliza para contigo. Se alguém te ofende, o problema é dele. Quando és tu quem ofende,
a questão muda de configuração e o problema passa a ser teu. O ofensor é sempre o mais infeliz. Conscientiza-se disso e segue tranquilo. Mestre divino, Pai de misericórdia e amor, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de reflexionar sobre os teus ensinamentos. Ensina-nos a brandura, a paciência, a mansuetude e a pacificidade. Que a gente não reaja com violência, ainda que sejamos constrangidos a ela em algum momento da nossa existência. Que a gente pense sempre nas lições inesquecíveis de Jesus e do seu discurso e prática da não violência nos mínimos gestos. Que o Senhor fortaleça a nossa fé, que sigamos sempre com perseverança e caridade até o fim. Que assim seja. Um grande abraço, gente. Até amanhã, se Deus quiser. E uma boa noite a todos.